Declaro aberta a 18ª reunião plenária da 18ª legislatura, 1 de 2021 a 31 de 12 de 2024. 14ª reunião plenária extraordinária da 18ª legislatura. 10ª reunião plenária da primeira sessão legislativa. 6ª reunião plenária extraordinária da primeira sessão legislativa. 23 de março, terça-feira, 9h16. Peço para o primeiro secretário, o vereador Michel de Oliveira, que faça a leitura da agenda legislativa. Expediente, comunicação e convites. Da Comissão de Constituição e Justiça, ofício número 6, 2021. Informando como presidente a vereadora Janaína Leite Portela e vice-presidente o vereador Wilson Pedro Liu. As reuniões ocorrerão nas segundas-feiras, às 13h30. Da Comissão de Finanças, Planejamento e Controle, ofício número 7, 2021. Informando como presidente o vereador Jordani Krug Campos Ramos e vice-presidente o vereador Rudinei Escobar Xavier Candeia. As reuniões ocorrerão nas quartas-feiras, às 10h30. Da Comissão de Patrimônio, de Desenvolvimento Urbano e do Interior, ofício número 8, 2021, informando que o presidente será o vereador Inharã Vieira de Carvalho e o vice-presidente a vereadora Eva Valéria Lorenzato. As reuniões ocorrerão nas quartas-feiras, às 13h30. Da Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos, ofício número 9/2021, informando como presidente o vereador Leandro Curtis Rosso e vice-presidente o vereador Luiz Volmar Valendorf. As reuniões ocorrerão nas quintas-feiras, às 9h. Proposições com o total de 19 proposições. Vamos para a pauta. Pauta. Em primeira discussão prévia, projeto de lei número 21 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a contratação por tempo determinado de profissionais na área da saúde para a atuação na atenção básica, atendendo à necessidade temporária de excepcional interesse público do município de Passo Fundo, nos termos do inciso... do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Projeto de lei número 22, 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre a revisão geral anual de 2021 dos vencimentos, salários, proventos, pensões diárias, funções gratificadas e vale alimentação dos servidores públicos municipais da administração direta, autarquia e fundacional e dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, conforme especifica. 3. Projeto de lei número 23/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Autoriza o município de Passo Fundo a filiar-se na Associação dos Municípios do Planalto, a AMPLA, bem como efetuar contribuição mensal extraordinária a esta entidade para subsidiar ações de combate ao coronavírus Covid-19 e da outras providências. Projeto de lei número 24 de 2021, de autoria da mesa diretora, estabelece índice de revisão geral anual dos vencimentos, gratificações, auxílios, abonos, diárias, verbas, proventos, pensões, funções gratificadas e demais vantagens e parcelas pecuniárias e estipêndias,
estipendiais e demais vantagens e parcelas pecuniárias. E, desculpe, voltei aqui. E estampídias remuneratórias, indenizatórias, incorporadas ou não, percebidas ou devidas aos servidores públicos do Poder Legislativo de Passo Fundo, incluindo auxílio alimentação e das outras providências. Em segunda discussão prévia, projeto de lei número 18 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a autorização para adesão à Carta das Cidades Educadoras e ingresso na Associação Internacional das Cidades Educadoras, AICE, e das outras providências. Projeto de lei número 19 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, programa Obra Fácil e da outras providências. Projeto de lei número 20 de 2021, gabinete do vereador Indiomar Vieira dos Santos, institui a linguagem de Libra nas escolas municipais de Passo Fundo, do 7º ao 8º ano, de forma opcional. Então, após a leitura da pauta, conhecimento para os colegas vereadores e as vereadoras, nós vamos suspender a sessão para que as comissões analisem os projetos e quais os projetos as comissões deliberarem para ser incluído na votação da ordem do dia. Tá? Então, para discutir já? Então vamos fazer o seguinte, aberto a pauta para discussão, seguindo o rito normal. Os vereadores que quiserem discutir a pauta, isso que foi tudo lido agora, pode se inscrever. Lembrando que também pode ser discutido também na ordem do dia. Então, quem optar por discutir a pauta agora, vereador Rodinei, escreveu? Mais alguém? Na pauta? Depois? Vereadora Regina e vereador Rodinei. Encerrado, então, as inscrições para a pauta. Pode se dirigir à tribuna, vereador. Dispõe de tempo regimental até 5 minutos por projeto. Isso? Não? Para todos? Então, tá bom. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham. Meu registro eu vou, por favor. Eu vou me referir mais especificamente ao projeto de lei número 22, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos, proventos, salários dos servidores municipais do Passo Fundo, e, por sua vez, também do projeto da própria Câmara que trata do assunto. Eu sou servidor público estadual, servidor público há mais de 32 anos, já passei inúmeras vezes por essa situação de não ter reajustados os salários, revisados. Estou, nesse momento, há 7 anos sem revisão. O que acontece quando falta a revisão e o reajuste pelo índice da inflação é um verdadeiro confisco dos salários que vai reduzindo, de fato, o vencimento dos servidores, que vão perdendo o seu poder de compra. Isso é uma injustiça muito grande, especialmente considerando este período em quem está na linha de frente, fazendo a vacinação,
quem está atendendo as pessoas nos CAIs, nas UBS, são esses servidores públicos. E aí nós vamos ter servidores públicos, tanto da área de saúde, da área de segurança, inúmeros servidores que estão aí. E essa situação é de tremenda injustiça, porque essas pessoas veem o seu poder de compra ser consumido, né? Então, todos nós sabemos muito bem os efeitos disso. A questão toda que nos preocupa é a proposição pelo Executivo, primeiro, novamente em regime de urgência, que reduz o debate, evita que a sociedade civil participe dessa discussão, que as posições sejam melhor sustentadas, até por quem propõe o projeto, e que nós tenhamos tranquilidade para decidir sem pressão de um dia para o outro, podendo analisar nas comissões de uma maneira técnica e responsável, para ver se o limite de comprometimento da receita líquida não foi ultrapassado, e para estudar até mesmo se a vedação da Lei Complementar 173, no seu artigo 8º, inciso 1º, que proíbe durante a pandemia, até 31 de dezembro de 2021, qualquer tipo de aumento, reajuste, e ali não faz nenhuma exceção, até porque no julgamento da constitucionalidade desta norma, numa ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PDT, ela foi julgada constitucional. E nas razões do voto do relator, ele disse que neste momento de pandemia, onde todo mundo passa inúmeras dificuldades, onde as pessoas estão morrendo pela falta de atendimento de saúde, é, no mínimo, atender ao princípio da moralidade administrativa, que não se proponha nenhum tipo de aumento, portanto, a lei é absolutamente constitucional. E na interpretação do direito administrativo, toda e qualquer concessão de vantagem, ela é sempre interpretada de maneira restritiva. Então, nós podemos alegar que a revisão pelo índice da inflação não se trata de um reajuste, ela é uma interpretação para fugir à aplicação da norma 173, mas, ao mesmo tempo, a norma 173, a única coisa que pretendeu é que não houvesse aumento de despesa. Então, essa discussão toda, colegas, nós teríamos que ter o tempo devido para ter a maturidade de nós discutirmos ela com profundidade. Da maneira como ela é posta, em regime de urgência, nos falta isso, nos falta até a possibilidade de ouvir a sociedade civil, ouvir não só o servidor injustiçado pela perda do poder aquisitivo, mas ouvir também quem paga esta conta, que neste momento está em bandeira preta e não consegue trabalhar. Porque vem das empresas, vem da sociedade civil o dinheiro para pagar essa conta. E as contas do município não estão boas. Então essa é a discussão que eu coloco para vocês e digo que há uma tremenda falta de oportunidade de nós propormos essa revisão nesse formato e nesse momento. Acho que teria que ter mais maturidade, teria que ser tirado o regime de urgência para que nós conseguíssemos discutir ela com mais precisão. Era isso. Obrigado, vereador Rudinei. Próxima escrita, vereadora Regina. Também dispõe do tempo regimental de 5 minutos. Bom dia, presidente, senhores, senhoras vereadoras. Infelizmente, Rudinei, sempre essa discussão da database é tocada a toque de caixa pelo fato de que a administração não começa antes da negociação, né? Lembrando que a database dos servidores é o mês de março e por isso que a gente está discutindo em regime de urgência, né? Por conta da própria lei do município que traz essa discussão posta neste mês. Então, nós não teremos a oportunidade de discutir posteriormente isso, né? A não ser que o município começasse antes essa discussão. Gostaria de falar também sobre o PL 22 de 2021, que está na pauta de discussão, onde a gente gostaria de pedir assim, para os senhores vereadores a sensibilidade
na análise dessa matéria, considerando que quando a gente fala de servidores, a gente está falando do professor, da enfermeira, do operário, que são a maioria do quadro dos servidores municipais. Muito diferente do que se alimenta, infelizmente, onde muitas vezes a população é colocada contra os servidores, não é esse o cenário que a gente tem. Porque, como muito bem colocou o vereador Candeia, são esses que estão aí, lá nas comunidades, segurando as pontas do serviço público. Gostaria ainda de destacar que a gente não está falando aqui, a gente está simplesmente fazendo o repasse da inflação. Isso não é ilegal, muito menos imoral, né? Acho que a questão da legalidade, ela é muito mais, nesse momento, uma questão de interpretação do que propriamente dito o que diz, né, a lei, onde, de uma forma muito clara, está previsto tanto que vários servidores no país inteiro estão ganhando judicialmente a reposição inflacionária. Então, que a gente possa fazer essa discussão sem desviar do verdadeiro objetivo dela, que é simplesmente a reposição inflacionária. Considerando aqui a importância do serviço público para o município de Passo Fundo na pandemia e no pós-pandemia. Vamos lembrar que vão ser esses servidores que vão estar lá na comunidade fazendo o atendimento diretamente. Quando a gente fala servidor público, acho que a gente tem que fazer a distinção de que servidor público, vereador Trindade, que nós estamos falando. É o servidor público municipal, é a merendeira, é a secretária de escola, é o professor, é o agente de trânsito que está combatendo a pandemia, é a enfermeira que está lá no Hospital Municipal, no CAIS, é a agente de saúde que está colocando a sua vida, indo de casa em casa, não importando se tem sol ou se tem chuva, mas ela está lá cumprindo a sua atividade. Eu acho que a gente não pode desvirtuar essa discussão, trazendo outras pautas que são importantes para esse parlamento. A gente tem que discutir, sim, a economia local. A gente tem que discutir a situação dos empresários, das pessoas que estão passando fome, das pessoas que agora vem o inverno que vão estar passando frio, que estão desempregadas. Mas não é penalizando os servidores que a gente vai responder a isso. Mas sim, lutando pela vacina, lutando para subsídio para os pequenos e médios empresários. A gente é solidário à situação que a nossa comunidade vive. Só o que a gente não pode aqui é fazer demagogia, colocando a comunidade contra os servidores. E aqui é importante, mais uma vez, deixar claro, reposição inflacionária. Agradeço à administração municipal, agradeço ao nosso presidente Colucci, a mesa, que desde quinta-feira estamos discutindo de forma incansável esse assunto. E a administração, porque atendeu o pedido da Câmara de Vereadores, retirando o prefeito e os secretários. E cabe aqui, sim, dar os parabéns, porque foi sensível à situação do município. E mais ainda, não se está discutindo o salário de vereador aqui, que é uma coisa que é importante também deixar claro para a nossa comunidade. Eu acho que muitas vezes acaba algumas coisas saindo para a população que não necessariamente é o que está escrito na lei. Nós queremos, sim, conversamos com vários servidores e, mais uma vez, destacamos a importância de fazer o reconhecimento do serviço público do município, sendo que é este que está, sim, segurando as pontas do nosso município. Se não, presidente, nós estaríamos numa situação muito pior da pandemia na nossa cidade. Porque muitas vezes essa professora é aquela que também leva comida para a criança que está passando fome. Então, cabe aqui a sensibilidade dos colegas vereadores. Muito obrigada. Muito bem, vereadora Regina, muito bem lembrado. A gente também lembrar aqui, a quem nos assiste, que o salário da Câmara de Vereadores ele está congelado desde 2015, numa medida que foi feita na época do ex-presidente Márcio Patucci, seguiu assim com o presidente Patrick, com o Pedro Danelli, com o Fernando, com o Saul e comigo também. Então a Câmara também vem dando esse exemplo para a comunidade nessa questão de economia dos cofres públicos. Deixa eu dar um recadinho antes aqui para o pessoal,
para todos. A comissão de ética tem que ser formada, tá, vereadores e vereadoras? Então a gente pede para os líderes indicarem um titular e um suplente, se for possível. Se não, se tiver uma bancada só, se indica só como, se tiver o vereador só da bancada, se indica como titular e a gente vai montar ainda essa semana. Então é importante que façam esse documento, porque de imediato a gente já vai começar a trabalhar essa questão. Nada mais agora, havendo tratar, nós suspendemos a sessão para que as comissões analisem os projetos e os vereadores vão analisar e vão ver quais os projetos de fato vão vir à votação. Lembrando que é obrigação da Câmara de Vereadores colocar em votação, não é obrigação nós aprovarmos, não está aprovado, tanto que a população nos pergunta, ele vai depender de cada posicionamento de cada vereador e cada vereadora. A maioria aprova. Então, declaro suspensa a sessão para que as comissões analisem. Primeira comissão já, CCJ, se puder passar no plenarinho, já vamos dar início. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$ 3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates. Declaro reaberta a sessão. Vamos ler aqui uma data importante nessa questão. Há um ano atrás, 23/13/2020, o nosso Legislativo realizou a primeira sessão virtual com votação remota. Pioneira nesse formato, continuamos avançando nos atendimentos a toda a comunidade de maneira virtual, sempre buscando a excelência na prestação do serviço público, respeitando as normas de saúde e priorizando a vida e a todos. Então, lembrando que a Câmara de Passo Fundo foi a primeira Câmara do Brasil a realizar sessões virtuais. Eu peço para que o primeiro secretário, o vereador Michel, leia a ordem do dia das matérias já constantes. Ordem do dia. Em discussão e votação. Moção número 3, 2021, de autoria do gabinete do vereador Tadeu Moraes Trindade. Moção de honra ao mérito aos policiais militares, soldado Jean Michel Bueno Bartolomei, soldado César Martinho dos Anjos e soldado Diego Fernando de Souza. Parecer da comissão, CCJ, favorável. Relator, vereador Luiz Volmar Valendorf. Aberta para as inscrições para os vereadores que desejam discutir a matéria. Pode se inscrever no sistema, vereador. Vereador inscrito, vereador autor, nada mais inscrito, a tribuna é sua. Boa tarde, senhor presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadoras e vereadores, público que nos assiste nas redes sociais. Quero agradecer primeiramente a Deus por estar hoje aqui na Câmara fazendo o nosso trabalho. E, vereador Rafael, passo essa moção para os nossos colegas da Brigada Militar pelo atendimento de uma ocorrência de uma criança que os pais notaram que ela estava passando mal em casa, estava se afogando, e
chamaram a Brigada Militar, num primeiro momento, para que fosse até lá para ver o que estava acontecendo. De imediato chegou uma guarnição até o local, dos policiais Soldado dos Anjos, Bartolomeu e Diego, que de pronto, né, fizeram as primeiras manobras, né, para trazer novamente aquela criança à vida. Fazendo isso, demonstraram não somente aquilo que eles se predisporam a fazer ao entrar na Brigada Militar, mas também, além disso, estamos preparados para atender ocorrências dos mais diversos tipos, como já falamos várias vezes aqui na tribuna, mas também somos preparados também para salvar a vida nesses momentos, né? Momentos de extrema dificuldade para os pais, principalmente, né? Que se pegam vendo o seu filho praticamente desfalecido nos seus braços, sendo que chega uma guarnição da Brigada Militar lá que notoriamente é reconhecida pela repressão e chega lá e vai fazer aquele serviço, aquele trabalho, né? Que é aquém do nosso serviço diário, né? Do cotidiano. Né? Salvamos vidas, mas dessa forma eles demonstraram um alto preparo técnico profissional. Né? Uma criança pequena, eu não me recordo agora a idade dela, vereador, mas trazendo ela novamente à vida, trazendo, né, doutor Alberi, fazendo as manobras necessárias naquele momento, demonstraram com isso o alto preparo técnico profissional deles, que no meu entendimento, essa moção deveria ser um ato de bravura para eles, né? Porque não é pouca coisa, vereador Luizinho. Colocar novamente a criança nos braços dos pais, com vida novamente, é uma coisa que não tem valor, não tem como a gente mensurar o trabalho que eles prestaram naquele momento. Então, dedicamos essa moção, vereador Rafael, com um motivo de reconhecimento para essa guarnição, não só para a guarnição, mas para a Brigada Militar como um todo. Né? Não vou fugir às minhas raízes. A gente estava aqui eleito sempre pensando em prol da Brigada Militar, não vamos fugir a isso, né, vereador Michel? Então, fizemos isso com maior tranquilidade e o maior respeito à nossa instituição. Mas muito obrigado. Muito bem, vereador Trindade. Muito pertinente sua moção. Coloco em votação. Tudo bem, vereadora. Pode que nós vamos aguardar Vossa Excelência.
Aprovada por 20 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Só uma questão, uma informação, parabenizar o vereador Trindade pela proposição dessa moção, porque o fato ocorreu com o filho Miguel, filho do meu chefe de gabinete, o Aristeu. Filho do Aristeu e da Camila, a gente vivenciou, presenciou o que foi a dor deles, o sofrimento, assim, e o que foi o alívio pelo salvamento. São verdadeiros heróis mesmo e merecem uma aprovação unânime por essa moção. Parabéns, vereador Trindade. Parabéns, vereador, também pela moção aprovada. Aos colegas também, nossos parabéns também pela ação. Dando continuidade, a moção número 7, 2021, de autoria da gabinete da vereadora Eva Valéria Lorenzato, moção de apoio ao Programa Estadual de Renda Emergencial no Rio Grande do Sul. Parecer da Comissão CCDH, favorável, relator vereador Altamir da Silva dos Santos. Abertas inscrições para os vereadores e vereadoras que desejam discutir a matéria. Vereadora escrita, vereadora proponente, autora, vereadora Eva Valéria Lorenzato, dispõe de tempo de até 5 minutos. Encerradas as inscrições. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores. Não vou utilizar todo o meu tempo, apesar da importância que tem o tema, porque estamos aqui desde as 9 horas. A gente sabe já do esgotamento físico e mental dos colegas, né, assim como eu. Só ressaltar a importância dessa moção, porque o que eu já dizia quando a gente fez a moção a nível federal, né? Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 380 mil famílias em situação de extrema pobreza. Então, o deputado Valdeci entrou com o projeto de lei, já tem diálogo com o governador, já está bem avançado a possibilidade de que já tem um fundo, inclusive, para a criação desse auxílio emergencial estadual. Então, acho que é muito importante contar com a sensibilidade dos colegas para que nós aprove esta moção. Bem, vereadora Eva, coloco agora em votação os vereadores e vereadoras. Já vai abrir o sistema. Aprovado, 20 votos favoráveis, nenhum contrário, vereadora. Moção número 10, 2021, de autoria do gabinete da vereadora Eva Valéria Lorenzato. Moção de apoio à resolução número 1, 2021, do Conselho Municipal de Saúde de Passo Fundo,
diante da piora do cenário da pandemia da Covid-19 e do colapso do sistema de saúde do município. Parecer da Comissão CCDH favorável. Vereadora Regina Costa dos Santos. Abertas as inscrições para os vereadores que desejam discutir a matéria. Já tem 2 inscritos. Encerradas as inscrições. Primeira vereadora inscrita, vereadora Eva Valéria Lorenzato. Jana. Eu quero saudar nesta oportunidade, especialmente os conselheiros do Conselho da Saúde que nos acompanham neste momento. E ressaltar aos colegas que esta moção também é muito importante. Eu tenho participado das plenárias que acontecem do Conselho Municipal da Saúde, doutor Alberi, onde inclusive o Poder Executivo participa e a secretária da Saúde também é representante, se não me falha a memória, acho que ela é a vice-coordenadora hoje. E a última plenária que saiu esta resolução, ela tinha mais de 60 lideranças da nossa comunidade. Vereador Luizinho, são lideranças espalhadas, espraiadas em todos os locais de Passo Fundo. São lideranças que têm um trabalho reconhecido na questão da defesa do SUS, na defesa da saúde de qualidade. Então, eu penso que essa casa, se não valorizar uma resolução aprovada pelas lideranças que entendem do assunto, fica bem difícil, né? Então, assim, no momento que nós estamos vivendo do agravamento da Covid, conversava com alguns especialistas, infelizmente a tendência é que não baixem os números, ao contrário. Então, o que o Conselho pede é que haja mais fiscalização, por exemplo, na questão da rodoviária, vigilância sanitária, são requisitos, itens que o Conselho sugere ao Executivo para implantação, que com certeza serão muito válidos na defesa da vida do nosso povo, que é o que a gente mais defende. E com certeza não trará prejuízos à economia, porque não tem economia que vá se recuperar se nós não tivermos consumidores, se nós não tivermos as pessoas vivas. Nós precisamos de vida. E para isso, esses aconselhamentos do Conselho serão muito importantes. Obrigada, vereadora Eva. Coloco em votação. Desculpa. Vereador Rodinei Pandeia, por favor. Senhora presidente, senhores membros da mesa, colegas vereadores, senhores e senhoras que nos assistem pelas redes sociais, a moção em pauta que a querida vereadora Eva propõe, de apoio a posicionamento do Conselho Municipal de Saúde, que em boa parte eu concordo completamente. A questão que fica é que nesse mesmo documento há uma afirmação de que o município deveria decretar o lockdown total das suas atividades, que deveria fechar as atividades e que deveria, inclusive, inviabilizar que pessoas transitassem livremente. Nesse aspecto, vereadora, eu não tenho como concordar. Eu acho que existem coisas que são inalienáveis na sociedade humana e que têm funcionado e que é a liberdade. Então, acima de tudo, eu tenho acompanhado as questões do coronavírus, da pandemia, nós temos passado desde o início, tenho procedido estudos, diariamente leio artigos,
artigos nacionais e internacionais. O último que eu li, da revista Nature, ela afirma que os lockdowns não tiveram nenhum efeito positivo na questão da eficácia da disseminação. Quando houve, inclusive, o estudo da Universidade de Pelotas, aqui em Passo Fundo, sobre a disseminação do coronavírus, se comprovou de que para cada pessoa contaminada se transmitia para 4 dentro de casa. E que as transmissões se davam principalmente ali. Os surtos foram localizados em indústrias de frigoríficos, em asilos, e não foram no comércio. Um estudo do ano passado da Federação do Comércio do Rio Grande do Sul mostrou que havia 14 pessoas contaminadas naquela época no Rio Grande do Sul. As vítimas são muito pequenas, não é o comércio, não há nenhum dado que comprove que o funcionamento do comércio, o funcionamento dos serviços, ele é responsável pela disseminação do coronavírus. Então, eu não posso concordar com um documento que vem do Conselho de Saúde e que prega medida drástica de lockdown, drástica de restrição de liberdade. E que, ao contrário, com o devido respeito, eu tenho acompanhado bem e confesso que tenho dado uma folga à secretária de Saúde, que está começando o seu trabalho, que é uma pessoa extremamente competente. Não tenho lhe cobrado muito, tenho feito apenas sugestões pontuais, pessoais para ela, dando tempo para que ela construa o que ela se propôs a fazer. Mas o que nós temos que focar mesmo em Passo Fundo, do que eu acompanhei, é na qualificação do atendimento básico de saúde. Nossos hospitais também estão superlotados porque não há um acompanhamento rigoroso. Digo isso porque tenho casos familiares, de muitos amigos, onde a gente consegue que haja esse atendimento. Hoje mesmo, e digo só, não é só no serviço privado, no serviço público. Hoje mesmo, uma colega nossa pediu, disse que não estava passando bem, o que ela fazia, e eu sugeri, você vá ao CAIS, você conte lá para eles e você peça para que você receba o tratamento precoce que o município, desde o ano passado, a partir das nossas inserções, começou a conceder. Ela foi lá, foi concedida e voltou feliz da vida. Eu disse, não precisa nós gastar os cartuchos agora de buscar receita e de buscar medicamentos no serviço público. Então, assim, nós temos que qualificar para que todo mundo tenha esse tipo de atendimento, de acesso, de acompanhamento. O nosso monitoramento em Passo Fundo ele é muito deficiente. Ele é muito deficiente porque nós não temos sequer um sistema de informática que tenha um prontuário do paciente. Isso é lamentável, porque se o paciente vai num CAIS, depois ele vai no UBS, outro CAIS, não tem controle sobre que medicamento ele tomou, que exame ele fez, quando é que ele foi. Não existe nada. Então isso temos que avançar, na verdade, em saber a aplicação correta dos valores que foram destinados pelo governo federal para Passo Fundo, para que houvesse a melhoria nesta qualificação do atendimento. Então eu não consigo apoiar uma moção que passa ao largo dessas medidas de saúde, medidas sanitárias, e prega medidas não farmacológicas como o lockdown de duvidosa eficácia e que até agora, um ano depois, não restaram nenhuma providência, nenhum sucesso. Obrigada, vereador. Coloco em votação a moção número 10/2021, resolução quanto ao Conselho Municipal de Saúde, diante da piora do cenário da pandemia feita pela vereadora Eva.
Só para deixar claro aqui que moção ela não tem o efeito de lei, e mesmo a resolução do Conselho é só um instrumento que, inclusive, o Conselho tem de manifestar a participação popular. Eu, eleita pelo processo democrático, não posso, né, deixar de apoiar um instrumento de participação popular, que é o Conselho Municipal de Saúde. Então, o meu total apoio é a moção, considerando, eu acho que é importante fazer o esclarecimento para a comunidade, não institui lockdown, eu acho que é importante não desvirtuar, e o verdadeiro objetivo da moção da vereadora, que é apoiar esse importante instrumento de participação popular na saúde, que é o Conselho. Então, parabéns, vereadora. Só uma questão de ordem, vereadora Regina, obrigada pelo apoio. Dizer que em nenhum momento nós não vamos ser incoerentes aqui de dizer que, se for necessário, uma das propostas é sim, porque eu acho que nenhum de nós, se aumentar as mortes, a gente espera que não aconteça, mas se for necessário, a gente espera que o gestor público tome decisões sim. E é isso que está ali, é uma sugestão, são propostas. Ninguém retira do executivo o poder da decisão. Justificativa de voto, presidente. Não posso, quero dar o mérito da moção, da colega, cheia de boas intenções, só que realmente, quando penaliza numa moção para que o nosso comércio venha a sofrer mais sequelas, isso nós não podemos mais admitir. Então, eu quero dar o parabéns aqui pela boa explicação sobre essa moção aí para o vereador Candeias. Realmente, isso não podemos admitir. O problema do vírus, em quaisquer situações, não está no nosso comércio de Passo Fundo. Primeiramente, parabenizar a vereadora Valéria, excelente moção de apoio, seu interesse e a preocupação pela causa do Covid, que com certeza é o momento qual nos assola a todos e a população. Mas votei contrário à moção de apoio porque eu acredito, primeiramente, que o comércio e os nossos governantes, principalmente lá de cima, pela parte estadual, estão punindo certas pessoas e certas áreas quais não são responsáveis pela pandemia e estão deixando umas áreas mais descobertas. Então, necessariamente, eu acho que a preocupação de todos é válida nesse momento e todos devem atuar com discernimento e ressaltando o cuidado e o esforço de todas as áreas. E, mais uma vez, parabéns pela moção, Valéria. Também parabenizo a vereadora. Desde o princípio, lutando nessa pandemia, e nós, ao longo de todo esse tempo, o que nós vemos que o lockdown, ele penaliza algumas pessoas que realmente não são culpadas. Concordo com a moção, porém não concordo com todos os pontos, por isso votei contrário, e quero dizer que nesse período de lockdown, as famílias que eu acompanho de baixa renda e que estão agora enjauladas dentro das suas casas, de um cômodo muitas vezes de 3x3, estão todos infectados. Então, eu sou contra. Então, não poderia votar diferente. Justificativa de voto. Então, presidente, eu acho que é importante essa moção da vereadora. O Conselho Municipal de Saúde de Passo Fundo tem um papel importantíssimo na questão de saúde. Cabe dizer que o Conselho Municipal são 32 entidades importantes na cidade, com 16 entidades de usuários e 16 profissionais de saúde. Então, acho que é importante dizer isso, né? E o Conselho Municipal é uma importante ferramenta. Por isso que voto a favor da moção. Eu acho que o Conselho tem que ser valorizado cada vez mais, porque lá realmente estão as entidades que vivem o dia a dia. E cabe dizer também, embora não tenha força de lei, o Conselho Municipal de Saúde talvez seja o conselho mais importante, porque é um conselho deliberativo. Parabéns, vereadora, pela moção. Voto também, senhora presidente. Parabenizo a vereadora Eva pela moção. Já foi relatado pelo Luizinho, então, a responsabilidade e a importância do Conselho de Saúde, né, nesse momento. E quero deixar bem claro aqui, presidente, que nós, os vereadores que votaram favoráveis, não estão votando favoráveis a lockdown. Nenhum dos vereadores está sendo votado em favor de lockdown. Então, que não seja distorcida
né? Porque às vezes a informação chega distorcida, né? Nós estamos votando favorável à moção pelo Conselho Municipal de Saúde. Muito obrigado. Senhora Presidente, justificativa de voto. Eu votei favorável por uma questão muito simples. Minha cara Valéria, que apresentou essa moção, mais ou menos acompanhando a linha da vereadora Regina, isso é apenas uma moção. Nem que esteja para cumprimentar o Conselho Municipal de Saúde, que é a instância que tem a representatividade da comunidade. A comunidade está sendo representada ali. Se a comunidade, através do Conselho, optou em fazer essa moção, independente de lockdown ou não, porque ainda se bota em dúvida, meu caro vereador. O senhor afirma que não, que isso não funciona. Eu não sei se não funciona. Não temos nada que prove que não funciona. Portanto, em cumprimento, enaltecendo o papel do Conselho Municipal de Saúde, votei favorável e votarei sempre favorável quando houver uma moção que venha do Conselho Municipal de Saúde de Passo Fundo, que é a instância onde congrega a nossa comunidade em relação à saúde em Passo Fundo. Senhora Presidente, eu quero manifestar também a minha solidariedade ao Conselho Municipal de Saúde. O vereador Luizinho colocou muito bem, são 16 entidades, ele é paritário. E, portanto, aí são pessoas que estão tentando fazer a política da saúde. E de forma gratuita, por puro amor à vida, por puro amor ao desejo de ver a população de Passo Fundo bem. Eu também não concordo se fosse hoje com todos os elementos que estão aí. Se isso fosse um projeto de lei, bom, votado e aprovado, isso tem que ser executado? Não, eu iria discutir. Uma moção, de fato, de uma entidade, de um grupo de pessoas representativos, tanto governamentais como da sociedade civil, que tem uma única preocupação, o bem-estar da nossa população, dos nossos passafundenses. Então, tudo que nós puder fazer para enaltecer, para reconhecer e para empoderar estas pessoas abnegadas é nossa tarefa, é nossa missão. Então, vereadora, na sua pessoa, eu quero cumprimentar todos os vereadores e vereadoras e cada pessoa da nossa cidade que hoje tem uma preocupação só. É garantir a vida, é garantir o bem-estar da nossa população. Muito obrigado. Questão de ordem, senhora presidente. Eu faço minhas palavras do vereador Luizinho, tá? E dizer que o Conselho Municipal de Saúde está aí para proteger as vidas, o bem-estar da nossa sociedade. E convido os colegas que participem, auxiliando a Secretaria de Saúde, e não apenas discursando. É sábado, domingo, de segunda a domingo, a Secretaria está fazendo vacinação. Eu tenho visto alguém ir lá tirar fotinho. Eu gostaria que fossem lá ajudar a controlar o movimento, fazer as fichas, porque eles precisam de auxílio, essa gente está cansada lá. Eu tenho ido na segunda, no sábado e no domingo, e eu vejo que eles precisam de auxílio ali. E não se fala em lockdown. Aqui em Passo Fundo não teve lockdown. Então que não saia dessa casa alguém desmerecendo os vereadores que votaram a favor do Conselho Municipal de Saúde, dizendo que nós aprovamos lockdown. Porque saem daqui denegrindo a imagem de quem está aqui para proteger a saúde da nossa sociedade. Então ninguém falou em lockdown, ninguém aceita lockdown, mas nós aceitamos sim o amparo ao Conselho Municipal de Saúde. Obrigado. Obrigada, vereador. Questão de ordem, presidente. Faço de minhas palavras do colega Iaran e também do colega Trindade, que fomos favoráveis no parabenizar a nossa colega vereadora aí, mas também a gente, como a liderança do Partido de Cidadania aí, também a gente não é a favor do lockdown, né? E dentro de todo o conhecimento do nosso Conselho da Saúde aí, quero deixar claro para a sociedade aí a nossa posição, né? Obrigado.
Senhora presidente, senhores colegas vereadores, ninguém é contra o Conselho de Saúde. Todos nós apoiamos e achamos importantíssimo ter essas entidades representativas, né? Mas a moção não é apoio ao Conselho de Saúde. Eu acho que está havendo uma pequena confusão aqui. Eu não sei se os colegas tiveram cuidado de ler a moção e ler a resolução. É uma moção de apoio à resolução 01, onde prega, sim, o lockdown. Pega a restrição de liberdade, impedimento que as pessoas entrem e saem de Passo Fundo, que sejam vigiadas quando chegam na rodoviária, quando saem, em um horário. Então vocês têm que entender. Eu não sei se o pessoal leu o que estava assinando. Então, sim, a resolução não tem nada a ver com quem aprovou a moção. Quem aprovou a moção a resolução que prega o lockdown. Se não entendeu o que estava assinando, é outro problema. Obrigada, vereador. Resta aprovada a moção com 15 votos favoráveis e 4 contrários. Solicito a atenção agora do plenário para a seguinte situação. Uma consulta antes. São 19 horas e 49 minutos e nós iríamos propor agora o encerramento dessa sessão com a convocação de análise de 2 projetos que foram de discussão, projeto de lei 22 e o projeto de lei 24, que trata da reposição salarial dos servidores do Executivo e do Legislativo. Todavia, estamos próximos das 20 horas e quero consultar vocês se estão de acordo, cumprindo todo o regramento quanto ao distanciamento, os protocolos de segurança que nós estamos realizando, a suspensão das nossas atividades por 30 minutos para trabalho das comissões e retorno em plenário para daí a próxima sessão, ainda na noite de hoje, para a votação. Mas, senhora presidente, não tem a vedação do decreto estadual de funcionamento depois das 8? Nós já na segunda, no outro dia nós obedecemos, né? Hoje nós vamos obedecer a legislação estadual? Bem, coloco em consulta, para cada um expressa o seu pensamento, como devemos entender em respeito aos servidores, sabedores todos nós da folha de pagamento e a possibilidade de conseguirmos ainda fazer a votação na noite de hoje por mais alguns minutos. Caso entendam diferente, o plenário é soberano. Eu, até ouvindo os funcionários da casa, eu acho que assim, é 20 horas, o pessoal está aqui, muitos desde as 7h30 da manhã. Não acho correto nós estarmos infringindo a norma. Acho que o exemplo tem que partir da Casa do Povo, da Câmara. Então, fica aqui. Segunda-feira passada, nós fizemos uma votação correndo, onde nós não tivemos tempo de justificativa de voto, onde, pela falta desse tempo, sofremos muitas inquirições, não foi nem do nosso público. Então, a minha opinião é que a gente encerre os trabalhos e retorne amanhã. Obrigada, vereadora. Vereadora Regina. Eu acho que, diferente da votação da semana passada, existe uma implicação legal, né, que diz respeito à questão da folha de pagamento dos servidores. Nós estamos aqui desde as 9 da manhã, esperamos o dia todo, né, pela chegada dessa retificativa. Então, a minha sugestão, e defendo que a gente permaneça e que a gente faça a deliberação sobre esse projeto, considerando que tem a questão da implicação legal. A não ser que a liderança da administração, né, dos vereadores de situação, nos garantam, inclusive, que será garantido, se nós votarmos amanhã, a folha de pagamento dos servidores. Se a gente tiver esse posicionamento da administração municipal, não vejo problema nenhum. Mas, considerando que tem vários servidores que aguardam, nesse momento, uma definição desta casa, eu acho que não por conta de atraso de projeto, eu acho que não é justo, considerando que tem muitas pessoas esperando por essa votação. Senhor presidente, lembrando a todos que todos estão aqui desde as 9 da manhã, mostrando um excelente serviço.
resolvendo problemas administrativos, problemas técnicos e problemas legais. Volto a ressaltar que o plenário é soberano. Vamos botar em votação se continuamos hoje ou continuamos amanhã, fizemos quinta, e todos sabemos a importância desse projeto, correto? Mas independente da importância de rodar hoje, rodar a folha amanhã, rodar mês que vem, o plenário é soberano, sabe o que faz, é a representação da casa, a representação do povo. Sei que todos estão cansados, estão exaustos. Sargento Trindade e eu cansamos de trabalhar mais de 24 horas, vários dias, né, Trindade? Sabemos a dificuldade, mas sei que todos estão por dentro do assunto, estão com embasamento, votação formada. Então, volto a ressaltar, o plenário é soberano, vamos colocar em votação e a casa decide. Questão de ordem, senhor presidente. Eu estava acompanhando ali nas redes sociais e deixar bem claro aqui aos senhores vereadores que nós estamos desde as 9 da manhã e se o projeto a gente não votou antes, não é culpa nossa. Erro redacional, veio emenda subjetiva, nós estamos aqui em respeito ao funcionalismo público, mas deixar bem claro, não é erro desta casa e nem dos vereadores. Nós estamos fazendo a nossa parte. Muito bem. Vamos lá? Erguerem a mão. Quem está a favor de mantermos os trabalhos na noite de hoje, por favor, manifeste-se levantando a mão. A favor. Maioria. Convocamos os senhores vereadores para a próxima reunião de sessão plenária extraordinária a realizar-se hoje dentro de 30 minutos para a apreciação das seguintes matérias. Projeto de Lei 22, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão anual 2021 dos vencimentos, salários, proventos, pensões diárias, funções gratificadas e vale alimentação dos servidores públicos municipais da administração direta, autárquica e fundacional e dos subsídios dos agentes políticos. Desculpa. Conforme especifica. Projeto de Lei 24/2021, de autoria da mesa, estabelece índice de revisão geral anual dos vencimentos, gratificações, auxílios, abonos, diárias, verbas, proventos, pensões, funções gratificadas e demais vantagens e parcelas pecuniárias e estipendiais, remuneratórias e indenizatórias, incorporadas ou não percebidas ou devidas aos servidores públicos do Legislativo de Passo Fundo, incluído o auxílio alimentação e da outras providências. Encerrada a sessão, 30 minutos, retornamos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates.